Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Conecte-se, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E já se inscreve no canal, compartilha, assina o sininho das notificações e curte o vídeo de hoje, porque assim nós vamos crescer cada vez mais e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 15. Nós vamos falar hoje de um Deus que faz alianças com seu povo. Em Gênesis, o capítulo 15, nós temos ali a história de Abraão fazendo uma aliança com Deus. E Abraão, amigos, ele não tinha filhos, né? Até então não era nem Abraão, era Abrão. E sua esposa, Sarai, eles não tinham filhos. E eles estavam muito tristes porque quem iria herdar toda a herança de Abrão seria o seu servo, Eliezer. E ele estava muito triste por conta disso, porque ele não tinha filhos. E ele ora a Deus, suplica a Deus que ele tivesse realmente um filho, um descendente. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu digo o seguinte para você: você vai ser pai de uma grande nação. Então Deus ele faz uma aliança com Abraão. O termo correto não seria nem fazer uma aliança, mas pelo contexto bíblico que nós iremos ler hoje, a palavra certa, mais certa, seria cortar uma aliança. Veja só o porquê. Entenda o seguinte: lá em Gênesis, o capítulo 15, do verso 9 ao verso 11, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Deus falando com Abraão: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O texto bíblico, nós lemos algo muito interessante que era normal acontecer entre duas pessoas que iriam fazer uma aliança. Por exemplo, eu e você, nós íamos fazer uma aliança. Então nós pegávamos o animal, partíamos ele ao meio e chamávamos algumas testemunhas. E nós passávamos ao meio daqueles animais partidos com as mãos levantadas para cima, dizendo o seguinte: eu prometo cumprir a minha parte na aliança e eu quero que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais se eu não cumprir aquilo que eu prometi. Era assim que era feita uma aliança no Antigo Testamento. E Deus, sabendo do costume da época e sabendo que Abraão conhecia muito bem isso, ele disse para Abraão: Abraão, pega esses animais e parte ao meio, porque nós vamos fazer uma aliança, nós vamos cortar, a palavra seria essa, cortar essa aliança, porque os animais eles eram cortados ao meio. Só que o tempo passou, o tempo demorou, tanto que no final do verso 11 nós lemos que as aves de rapina estavam ali voando ao redor dos animais e Abraão estava enxotando, estava fazendo com que elas saíssem de perto, porque demorou muito tempo. E se nós continuarmos a ler o texto, demora tanto que o sol já estava se pondo. Então, em um determinado momento, Deus ele aparece, Deus ele age. O versículo 17 e o versículo 16 nós lemos o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Percebe como Deus ele faz essa aliança com Abraão? Deus, aqui no texto, fala que uma tocha de fogo passa no meio daqueles animais. Ou seja, o próprio Deus passou no meio daqueles animais. Em outras palavras, Deus estava falando o seguinte para Abraão: Abraão, se eu não cumprir aquilo que eu estou te prometendo, que é você ter uma grande descendência e a tua descendência herdar toda essa terra que você está vendo, eu quero que aconteça comigo a mesma coisa que acontece com estes animais. Então Deus ele promete para Abraão, e quando nós lemos
o livro de Gênesis, lá na frente nós percebemos que Deus ele cumpre a aliança que ele fez com Abraão. Abraão teve o filho Isaque, e de Isaque veio uma grande nação. Abraão ele morre, não vê a grande descendência, mas pelos olhos da fé, ele confia em Deus e ele faz esta aliança com Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, Abraão vai ressuscitar e ele vai ver a promessa cumprida. Abraão, ele não viu a sua descendência crescer, mas ele vai ver aquela grande multidão que veio por conta da promessa que ele acreditou em Deus. Abraão, ele não entrou na terra prometida, mas por causa da fé que ele teve, ele vai entrar no novo céu e na nova terra. Da mesma forma, querido amigo, da mesma forma, querida amiga, Deus, ele cumpre as promessas que ele faz para a gente. Deus, ele cumpre a aliança que ele faz com cada um de nós. A Bíblia, nós temos inúmeras promessas onde Deus está afirmando a sua proteção. Na Bíblia, nós temos inúmeras promessas onde Deus está dizendo que Ele cuida da gente, que Ele cumpre aquilo que Ele fala para cada um de nós. Então acredite, se as coisas não estão dando certo para você agora, acredite em Deus, porque em breve as coisas vão dar certo. Se algum problema está acontecendo em tua vida, acredite em Deus, porque Ele prometeu que vai te ajudar a solucionar os problemas. A única coisa que Deus ele pede é o seguinte: acredite. E se as coisas estão muito bem, continue acreditando em Deus, porque Ele vai fazer com que essas coisas que estão boas em tua vida permaneçam bem. Simplesmente acredite na aliança e acredite na principal promessa que Deus tem feito para ti através de sua palavra, que Ele vai voltar e vai te dar um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Santo, nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que nós venhamos ter um bom dia em Tua companhia e sempre estar acreditando nas promessas e na aliança que o Senhor tem feito com cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostou desse vídeo, amigo? Então, se inscreve no canal, assina ali o sininho das notificações, curte esse vídeo e compartilha com os teus amigos. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha com as pessoas que você conhece, para que assim o nosso canal cresça cada vez mais. E não se esquece de deixar o teu comentário aqui no vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.